Pompeia. Só de ouvir esse nome, a gente já imagina a cena, não é? Uma cidade inteira do Império Romano perfeitamente congelada no tempo. Mas a história que todo mundo acha que conhece, aquela de um dia de verão que foi interrompido de repente, talvez não seja bem a história completa. Essa imagem é poderosa. Está na cabeça de todo mundo. O vulcão Vesúvio entra em erupção e, num instante, a vida para. É um retrato bizarramente preservado de um dos momentos mais dramáticos da antiguidade. Um flash do cotidiano e do terror, tudo junto, selado debaixo de uma camada de cinzas. Agora, e se eu disser que o ponto de partida dessa história toda, o detalhe mais básico, a data do evento, está errado? Pois é, vamos dar uma de detetive e reabrir um dos casos mais fascinantes e antigos da história. Olha, por quase 2000 anos, a data parecia certa, 24 de agosto. Estava nos livros em todo lugar, só que novas evidências, descobertas bem recentes, estão virando essa certeza de cabeça para baixo e reescrevendo o calendário desse desastre. E as duas pistas principais são incríveis. A primeira é um simples rabisco a carvão encontrado numa parede que estava em reforma. Ele menciona uma data que no nosso calendário seria 17 de outubro. Pensa bem, se alguém escreveu isso numa parede no dia 17 de outubro, a cidade não pode ter sido destruída em agosto, certo? A segunda pista é essa moeda, um denário de prata. A gente sabe que ela foi feita para comemorar um evento que aconteceu depois do dia 8 de setembro daquele ano. E adivinha onde ela foi encontrada? Exato, no meio dos escombros de Pompeia. E as evidências vão muito além disso. É como se a própria cidade estivesse nos contando que era outono. Foram achados restos de romãs, uma fruta típica dessa estação. As pessoas que morreram estavam vestindo roupas pesadas, de lã, algo impensável para o calorão de agosto na Itália. E talvez a prova final, a mais convincente de todas. O vinho da safra daquele ano já estava fermentado e guardado em jarras. A colheita da uva nunca acontecia antes de setembro. Todas as pistas apontam para a mesma direção. A erupção foi no outono, provavelmente no final de outubro. Ok, então já ajustamos o calendário. Agora vamos entender como tudo aconteceu. Porque a destruição de Pompeia não foi uma explosão e pronto, fim de papo. Foi um processo lento e apavorante que durou umas 19 horas. Tudo começou por volta de 1 da tarde com aquela coluna gigantesca de fumaça e cinza subindo aos céus. Por horas, o que caía era uma chuva de pedras-pomes brancas, mais leves. Mas quando a noite chegou, a coisa piorou. As pedras que caíam ficaram mais pesadas, cinzentas e começaram a derrubar os telhados das casas. Durante a noite, o terror mudou de forma. A coluna de fumaça começou a desabar, liberando as primeiras ondas de gás e cinzas super quentes na direção da cidade vizinha, Herculano. O golpe final em Pompeia veio na manhã seguinte, quando a coluna inteira desabou de vez, engolindo a cidade num abraço de fogo. E como é que a gente sabe de tudo isso com tanto detalhe? Parece mágica, mas a resposta está na geologia. Os cientistas olham para as camadas de material vulcânico que nem as camadas de um bolo. Cada camada, com sua cor e sua textura, conta um pedaço da história. É como ler um livro que narra em ordem cada momento da erupção. E para ter uma noção da escala disso tudo, o Vesúvio cuspiu cerca de 4 quilômetros cúbicos de rocha e cinzas. É material suficiente para mudar a paisagem da região para sempre e enterrar cidades inteiras debaixo de metros e metros de detritos. É muita coisa. E embora a gente sempre fale de Pompeia e Herculano juntas, o destino delas foi bem diferente. Tudo dependeu de uma única coisa, a localização de cada uma em relação ao vulcão. Em Pompeia, o perigo veio primeiro de cima. A chuva de pedras foi esmagando os telhados, matando quem tentava se abrigar. Já Herculano, por estar mais perto do vulcão, encarou um horror diferente muito mais rápido. Ela foi atingida em cheio pelas primeiras e mais violentas ondas de calor, sendo incinerada na hora e depois soterrada por uma camada muito, mas muito mais funda de material vulcânico. A temperatura da onda de calor que atingiu Herculano chegou a 400 graus Celsius. É difícil até de imaginar, né? É um calor tão absurdo que causa morte instantânea, vaporiza tecidos e deixa para trás só os esqueletos. Foi o que aconteceu com as centenas de pessoas encontradas nas docas, que tentaram escapar pelo mar e não tiveram a menor chance. E claro, uma catástrofe desse tamanho não foi um problema só local. A erupção do Vesúvio foi um evento que chocou o Império Romano até a sua estrutura e provocou uma resposta gigantesca do governo da época. Olha só o que o historiador Cássio Dio escreveu, mais de um século depois do ocorrido. Ele descreve o terror que se espalhou pelo Império, a poeira chegando até a África e o Egito e escurecendo o sol na própria Roma. As pessoas achavam que o mundo estava acabando.
E no meio desse caos, o imperador Tito, que estava no trono há só 2 meses, agiu de forma rápida e decisiva. Ele mobilizou o Senado para organizar a ajuda, doou dinheiro do próprio bolso e criou um fundo de reconstrução com os bens das vítimas que não tinham herdeiros. Foi uma das maiores operações de gestão de crise do mundo antigo, sem dúvida. E o mais fascinante de Pompeia é que a história não acabou lá em 79 d.C. Esse caso, que parecia arquivado, continua se desdobrando, revelando novas pistas que mudam o que a gente sabe do passado e ensinam lições para o nosso presente. Pompeia não é uma relíquia morta, pelo contrário, é um sítio arqueológico vivo que não para de nos surpreender. A reabertura do museu local e as escavações que continuam acontecendo, como aquela que achou rabisco a carvão, provam que a cidade ainda tem muitos segredos para nos contar. E isso nos deixa com uma pergunta final, né? Se um simples rabisco numa parede foi capaz de mudar o início de toda essa história, o que mais será que ainda está lá, escondido debaixo das cinzas, esperando para ser descoberto? Pompeia nos ensina isso. A história nunca é um livro fechado, é uma investigação que continua, sempre com uma nova camada a ser revelada.